No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC-LOAS. Mas antes de falarmos sobre esse importante assunto, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu produzo um vídeo novo, você seja notificado. E se ficou alguma dúvida, faça os seus comentários aqui embaixo. Antes de falarmos sobre esse importante assunto, eu gostaria de lembrá-los que na descrição desse vídeo eu tenho links de vários outros vídeos sobre perícia do INSS. Seria muito interessante você visitá-los depois de ver esse vídeo. Lembro ainda o seguinte, gente, eu tenho recebido centenas e centenas de perguntas todos os dias. E eu chegou num ponto que eu não estou dando conta de responder. E eu não quero parar de responder para você. Então o que eu vou ter que fazer? No nosso canal tem pessoas inscritas que perguntam, e pessoas não inscritas que perguntam. O que eu vou fazer? Entre as que são inscritas e que não são inscritas, eu vou ter que privilegiar aquelas que se inscreveram no nosso canal, porque são vocês, os inscritos, que mantêm o nosso canal vivo. Então, assim, a partir de hoje, né, toda pergunta que foi feita por uma pessoa inscrita, eu responderei. Quem não foi inscrito, infelizmente, eu não responderei, porque assim eu vou conseguir honrar aqueles que se inscreveram no nosso canal. Então aproveita e se inscreve, não custa nada. Clica aí em curtir o vídeo e se inscreve no canal e faz a sua pergunta. Vamos falar então agora sobre o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC/LOAS, tá? Então assim, eu vou ler aqui o que o INSS diz na sua página da internet sobre esse benefício. Presta atenção. O benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la promovida por sua família. Tá? E para ter esse direito é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente. Então, gente, o que eu quero falar nesse sentido agora? Preste atenção. Não vou abordar a questão de você que tem mais de 65 anos, porque não vai passar por perícia médica. Eu vou falar daqueles que têm deficiência, né? Então, quem tem deficiência e tem uma renda familiar abaixo de 1/4 do salário mínimo, esses poderão solicitar o benefício de prestação continuada do BPC. Então, vamos aí agora para algumas características. Primeiro, é necessário, antes de tudo, você verificar se você é considerado, né, dentro do padrão de ter menos de 1/4 de salário mínimo, né, por pessoa. O que significa isso? Se você tem 4 pessoas na família, tá? E vamos supor, pai, mãe, 2 filhos. Um dos filhos é deficiente, tá? É constatado que é deficiente. E o pai ganha um salário mínimo, ainda não consegue. Tem que ser o seguinte, agora, se tem um pai, uma esposa e 3 filhos, e esse pai ganha um salário mínimo, aí ó, você se enquadra no critério, né, socioeconômico. Então veja, não basta apenas a pessoa ter uma deficiência, ela tem que ganhar menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Então como é que você faz esse cálculo? Você vai pegar o total da renda da família, ou seja, vai somar o salário de todo mundo que trabalha na sua família e vai dividir pelo número de pessoas que existem na sua família. Se o valor encontrado for menor do que 1/4 de salário mínimo, então você pode solicitar o benefício de prestação continuada se alguém da sua família tiver algum tipo de deficiência. Então, a deficiência existem vários tipos. Existe a deficiência física. O que é a deficiência física? É aquela que a pessoa não tem um membro, porque ela sofreu uma amputação por uma doença ou porque ela sofreu um acidente. Uma pessoa que nasceu sem um membro, né? Já nasceu sem um membro por uma doença talidomida, a genesia de membros, isso infelizmente acontece.
Ou por pessoas que, apesar de ter os membros, eles não funcionam. Por exemplo, uma pessoa que é tetraplégica, paraplégica, né? Teve um AVC e ficou com o lado paralisado, não consegue mover. Então, isso é considerado deficiência física. A deficiência mental é quando a pessoa tem uma deficiência causada por um transtorno psiquiátrico. Entendam uma coisa, esse transtorno psiquiátrico tem que incapacitar a pessoa para trabalhar. Então, não adianta a pessoa dizer assim, eu tenho esquizofrenia, mas eu trabalho, a época que eu não estou bem, eu não trabalho. Aí você não se enquadra. Tem que ser algo que realmente você esteja totalmente impossibilitado de trabalhar. Isso para qualquer deficiência, tá? Então, esse conceito do benefício de prestação continuada é uma ajuda que o governo dá para a pessoa que não tem condição de se sustentar, né? Por ter uma deficiência, seja física, mental, seja agora intelectual que eu vou falar, ou sensorial. E a intelectual o que é? É aquela pessoa que ao nascer teve algum probleminha e ao se desenvolver ela tem um coeficiente de inteligência muito baixo. É aquela pessoa que não conseguiu aprender a ler, não conseguiu aprender a escrever. Não porque ela não teve oportunidade, é porque ela realmente tem um problema de inteligência. Ou seja, ela tem uma deficiência intelectual e não consegue. Você coloca para trabalhar, para fazer alguma coisa, ela não consegue entender nada, né? Não consegue desempenhar nada. E o último tipo de deficiência é a deficiência sensorial, que pode ser a deficiência, por exemplo, da visão, uma cegueira, da surdez, né? Que também você não consegue, às vezes, desenvolver o seu trabalho de uma maneira normal. Então, e outra coisa que é importante nesse conceito é que essas deficiências elas já têm que estar instaladas há pelo menos 2 anos. O que eu quero dizer com isso? É óbvio, uma pessoa, por exemplo, ela sofreu um acidente de carro, né? E aí ela ficou paraplégica da cintura para baixo, mas está fazendo fisioterapia, o médico acredita que pode reverter o caso, ela está 6 meses em cadeira de roda, está conseguindo já mexer um pouco o dedo. Então o que acontece? A situação dela ainda não está definida se ela realmente vai ficar paraplégica definitiva ou não. Normalmente, em neurologia, a gente define que essa lesão ela é sequelar depois de 3 anos. Ou seja, 3 anos depois que essa pessoa teve essa lesão, teve um AVC, teve um trauma, e que ela teve essa paralisia, por exemplo, a gente pode dizer assim, bom, agora é sequelar, a chance de voltar é praticamente nenhuma. Então, nesse caso, você pode dizer, agora a pessoa é portadora de uma deficiência física, né? Você já deve ter conhecido pessoas que ficaram em cadeira de rodas, às vezes 6 meses, 1 ano, e depois com fisioterapia e tratamento ela conseguiu voltar a andar normal. Então essa pessoa não vai ser considerada deficiente. Então para ser deficiente para o BPC-LOAS, você precisa ter essa doença no mínimo 2 anos. Essa incapacidade tem que estar estabelecida no mínimo 2 anos. Você vai fazer o seguinte, você vai para o seu médico, né, para emitir um atestado de que você é um deficiente, seja físico, seja mental, intelectual ou sensorial. Então você precisa dessa comprovação médica. E é obrigatório você passar por perícia. Não basta você dizer para o INSS, eu tenho uma deficiência, eu quero meu benefício. Não. Você vai ter que passar por perícia, né? Se lá na perícia for constatado que de fato é uma deficiência, na perícia médica, você vai também passar por uma entrevista com o assistente social do INSS. E nessa entrevista do assistente social, ele vai avaliar se a sua renda é aquilo que eu falei, é menor do que 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Se isso acontecer, beleza, você se enquadrou, vai ser implantado o benefício de prestação continuada, né? O que fazer então se for, por exemplo, uma criança? Então normalmente a gente espera, lembra que tem que ter 2 anos? Às vezes a criança nasceu com uma paralisia cerebral e pode evoluir infelizmente para uma criança deficiente. Mas às vezes ela pode se recuperar e deixar de ser deficiente.
Então, depois de 2 anos, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de como é que vai evoluir essa criança. E neste caso, então, o pediatra ou o neuropediatra vai emitir, então, um laudo sobre essa criança com deficiência e você vai levar essa criança com deficiência, então, para a perícia médica, ok? No dia da perícia, é como uma perícia qualquer, você vai se identificar, vai mostrar, né, a sua identidade, vai apresentar os seus documentos, o médico vai te examinar e ele vai atestar ou não a sua deficiência, tá certo? Depois de ter feito isso, ele lança no sistema, você vai passar pela perícia da assistente social e ela confirmando, então, que você se enquadra na baixa renda, você vai ganhar o benefício. E se o seu benefício vier indeferido, o que você faz? Bom, se ele vier negado, você precisa saber o que foi que negou o seu benefício. Foi um médico que não verificou ou não constatou em você uma deficiência, ou foi a questão da renda? De qualquer forma, se você se considera deficiente, a perícia não considerou você deficiente, você tem os documentos comprovando que você é deficiente, você pode, então, ir para a Justiça, né, Federal e solicitar uma perícia lá na Justiça para que seja reconhecido o seu direito ao benefício. Vamos ver então o que você precisa fazer para dar entrada nesse benefício. Vamos ver as etapas aqui segundo a página do INSS. Você precisa efetuar o cadastramento do beneficiário e sua família no Cadastro Único de Programa Social do Governo Federal, o CadÚnico. Então isso é importante. As famílias que já são inscritas devem estar com o seu CadÚnico atualizado, no máximo de 2 anos a última atualização, para poder fazer o requerimento no momento da análise do benefício. Então, gente, essa questão de ter o CadÚnico em dia, cadastrado direitinho, é uma condição que, se não estiver correto, você não vai poder pedir o benefício. E o último tópico, então, é a solicitação do benefício através dos canais de atendimento do INSS, que pode ser pela internet, como estamos vendo aí, o meu.inss.gov.br, através do telefone 135, através do aplicativo do Meu INSS que tem nos celulares, né, Google Play ou App Store, ou mesmo na agência da Previdência Social. Então é isso, queridos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu produzo um vídeo você seja notificado. Faça aqui os seus comentários, lembrando que eu irei responder apenas aqueles que são inscritos no canal. Então se inscreve logo nesse canal e faz a pergunta, rapaz. Você sabe que eu respondo. Um grande abraço e nos vemos então no próximo vídeo.